Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A carreira no direito exige conhecimento técnico, visão de negócios, boa comunicação e atualização constante. Crescer na área depende de competência, posicionamento e construção de relações de confiança. E este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Abidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Maria Helena Ortiz Bragaglia, sócia das áreas de resolução de conflitos, consumo e varejo e estruturação patrimonial e sucessória do Demarest. Ela é especialista em direito processual pela PUC e é bacharel em direito pela FMU. Helena, seja muito bem-vinda e eu vou ser informal aqui mesmo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Gabriel, obrigada, digo eu, pelo convite. Seu podcast é muito incrível, os convidados são excepcionais. Eu espero poder contribuir à altura no nosso bate-papo, mas parabéns pelo seu trabalho, viu? Ah, valeu demais, Helena. Eu tenho muito orgulho aqui do trabalho e obrigado por estar participando aí e contribuir aí com o podcast. Você está na lista aí das grandes convidadas aí, viu, Helena? Helena, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar no direito, era sonho desde criancinha, conta um pouquinho pra gente. Não era, Gabi, e eu também vou ser bem informal com você, porque eu acho que é muito bacana a gente falar sobre esse tema, porque tem muita dúvida, principalmente das pessoas que estão agora prestando vestibular, começando a carreira jurídica, e imaginando que tudo é muito fácil, quando na verdade é mais difícil do que a gente imagina, tá? Uma certeza que eu tinha na minha adolescência é que eu iria para humanas. Eu sou uma pessoa claramente de humanas e não de exatas. E a partir dessa decisão, você tem um leque de opções muito grande, né? Então, eu pensei em ser publicitária, fazer a parte de marketing, que eu até hoje gosto bastante. E o direito, na verdade, ele veio por conta do marido da minha mãe, que é advogado, e uma conversa que a gente teve naquele momento de escolha do que você vai preencher, né, na hora de fazer o vestibular. Ele falou: olha, Marilena, eu acho que você tem tudo a ver com direito. Então eu fui um pouco, de novo, porque era uma área de humanas, mas muito confiante na orientação do meu padrasto, e deu certo, tá? Mas eu também queria desmistificar esse ponto que poderia não ter dado, né? A escolha da universidade, ela acontece num momento em que a gente ainda não tem uma maturidade muito grande. Então, também a gente não pode perder de vista que, às vezes, escolhas são feitas, a gente começa a faculdade, não gosta muito daquilo que nos é apresentado, e a gente tem que ter essa liberdade da vida, essa liberdade poética da mudança. E eu dou um exemplo também da minha casa, porque eu entrei na faculdade, eu me apaixonei, e o meu irmão, que é 2 anos mais novo, ele foi e prestou direito e entrou na minha mesma faculdade. E Claro. nos primeiros 6 meses ele falou: Lena, isso aqui não tem nada a ver comigo, e foi uma aventura. Então, de fato, não tinha. Ele acabou, acho que, se encantando pela minha realização. Então, acho que é muito importante a gente deixar claro para os ouvintes que é uma decisão difícil, é uma fase que a gente ainda não tem maturidade para escolher, que é bom a gente se cercar de pessoas que nos conhecem e que podem nos ajudar, e que, se eventualmente não for a escolha certa, não ter medo de mudar. É isso aí, Helena. E aproveitando, e sua filha tá fazendo marketing hoje, né, Helena? Exatamente, ela está fazendo. É? É isso, né? É isso, total. Helena, eu queria. Eu concordo com você, principalmente que eu também passei por isso, né? Eu me formei primeiro em comunicação social, depois eu fiz direito e cá estou eu trabalhando com desenvolvimento de negócio e inovação. E, bom, acho que a gente não tem um caminho muito certo para seguir, né, Helena? Não. É só ir, só vai. É isso, exatamente. Helena, eu queria, já entrando no tema aqui, para os estudantes, como que o estudante pode identificar qual área do direito, se ele resolver ir para o direito, né, ou ela,
combina com as habilidades, interesses e os objetivos? Porque ali quando você é estudante, você está vendo o direito no comecinho, né? Você está só arranhando, né, a superfície. Como que você vai saber qual área escolher? Você tem alguma dica? Então, eu tenho, experimentação. Tudo na vida eu acho que é experimentação. E os jovens de hoje, eu acho que eles têm uma vantagem competitiva muito maior do que eu tive na minha época. Antigamente, Gabi, o currículo, ele era uma coisa muito mais estanque, mais formal. Então, se, um entrevistador, olhasse no seu currículo e visse que você passou por diversos escritórios e por diversas áreas, havia um estranhamento, Sim. né, de que essa pessoa é instável, de que essa pessoa não sabe o que quer. E hoje, e aí é só fazer um parênteses, né, eu estou na Claro. área de resolução de disputas e a nossa área tem alguns comitês, né, e dentre esses comitês, eu participo de um deles, que é o comitê de RH. Então, quando eu vejo um currículo de eventualmente um estagiário que esteja aqui buscando, ser um colaborador do escritório, e ele passou por alguns escritórios, a gente conversa e é interessante observar que, de fato, é uma tentativa, né, que eles experimentam, que eles passam, às vezes, por diversas áreas, até chegar na área que mais agrada, né. É óbvio que na faculdade, o primeiro ano é um ano mais geral, né, mas você já tem algumas matérias que você pode ter um grau de simpatia, né. Então a minha primeira dica é, se você se simpatizou com uma determinada matéria na faculdade, procurar fazer estágio nessa matéria. Às vezes, na prática, você pode amar, que foi o que aconteceu comigo, tá. Eu gostei muito de civil e de processo civil, então meu primeiro Consertou já de primeira, então? já acertei de primeira e eu Nossa. fui apaixonada, amei e minha carreira, então, foi definida a partir desse momento, mas nem sempre essa dinâmica é verdadeira, né. E como eu te falei, hoje eu acho que a experimentação é extremamente válida, até porque quando a gente pensa, né, em escritórios grandes como o Demarest, a gente claro que a gente não tem certezas, mas a gente investe no profissional, a gente quer que o profissional faça carreira aqui, então tanto melhor que ele já saiba aquilo que ele efetivamente, gosta. Então, a primeira dica é essa, familiaridade com a matéria, você se conectar com a matéria na faculdade e experimentar. E se na prática for algo que não se conectou, experimenta novamente, tá. E é claro que para cada uma das suas passagens, né, o estagiário, o próprio advogado, ele tem que ter a habilidade de explicar por que ele gostou, por que ele não gostou, porque isso tudo faz parte do roteirinho dele na hora da entrevista. Super legal, Helena. Helena, pensando agora no começo de carreira, beleza, já acertei minha área, tô aí já, peguei minha OAB, tô feliz, tal. E agora, para onde eu vou? Eu vou para uma especialização, vou ganhar tempo de estrada? Tem algum caminho que você sugere? Assim, Gabi, como eu sempre falo, cada escritório, cada escolha, né, exige uma versão sua diferente. Então, quando a gente pensa no escritório full service grande como o Demarest, você tem um certo roteirinho, né, então você é estagiário, você se forma, você faz uma pós-graduação, depois você vai fazer eventualmente um mestrado, um LLM, e conectar tudo isso, obviamente, ao trabalho. Então, você está trabalhando, você está exercitando a profissão e você está se desenvolvendo também tecnicamente, porque, assim como na medicina, Gabi, o direito é estudo constante, as coisas estão acontecendo e principalmente numa sociedade como a nossa, né, que tem se alterado absurdamente, as relações têm se modificado absurdamente, é muito importante a gente estar atento a todas essas mudanças da sociedade, que geram mudanças legislativas, que geram mudanças muitas vezes jurisprudenciais. Então, você estudar você não é para a vida, né. O advogado, ele não pode parar de estudar nunca. Se ele para de estudar, ele fica desatualizado e ele não atende o cliente da melhor maneira. Então, assim, para um escritório como o Demarest, ou outros escritórios grandes de full service, esse é um pouquinho do roteirinho. Agora, se você vai, por exemplo, para uma empresa, né, eh, e você quer seguir carreira dentro dessa empresa, talvez, mesmo que você esteja no ambiente jurídico, talvez outras habilidades sejam exigidas de você, tá. Então, talvez uma especialização na área
daquela empresa que você trabalha, então se for uma área farmacêutica, se for uma área automobilística, então aí é uma especialização muito mais focada dentro daquele ambiente, né. A empresa também exige, de uma maneira inclusive muito mais cedo, uma horizontalização, vamos dizer assim, da carreira. Então, você precisa trazer para sua cesta outros elementos que num escritório de advocacia você faz mais tarde, né. Então, quando você está numa empresa, você tem gestão de escritórios, então são outras habilidades que não necessariamente são jurídicas que você precisa buscar. E aí, o que que eu te falo? Cada um, né, é único. Então, o que é muito importante é você se conhecer. Você saber o que se conecta melhor com o seu perfil, como eu te falei, tem gente que é de humanas, tem gente que é de exatas, tem gente que vai querer trabalhar em escritório grande, às vezes escritório menor, boutiques, que é escritório de dono, empresa, ramos de empresa. Então você tem uma variação gigante, né. O que é beleza também, né, de você fazer as escolhas certas. Total, Lena. E, Lena, eu estava pensando aqui, tem uma coisa que eu acho que o pessoal esquece de observar e vai pensar na frente da carreira, que eu acho que, na minha visão, é um erro. As pessoas esquecem de fazer networking desde o começo da faculdade. Às vezes esperam para fazer só quando você está para virar sócio. Putz, agora eu não preciso pensar que eu vou virar sócio do escritório grande, eu preciso construir minha carteira. E a carteira você não constrói da noite para o dia, não é agora, beleza, ano que vem você tem chance de virar sócio, começar a fazer agora, você está tarde já. É. E eu acho que tem um ponto que a galera acha: "Não, isso daí é trabalho de sócio, não é meu trabalho. O trabalho do sócio que tem que ir lá conseguir cliente". É um pensamento que beleza, tudo bem. Mas eu acho que as pessoas esquecem de trabalhar um pouco isso na faculdade. Você concorda ou você acha que eu tô viajando aqui? Não, Gabi, eu acho que assim, o networking ele é importante por diversas razões, não necessariamente para você vender o seu trabalho. O Concordo. networking ele é importante para uma mudança de carreira, para uma mudança de escritório, Uhum. para você fazer trocas, em termos de estratégia, para onde está indo, como é que está cada mercado. Então, assim, o mercado jurídico, como eu te falei, ele é extremamente complexo, extremamente variado, né. A gente está falando aqui de escritório, mas dentro do escritório você tem quantas áreas aqui dentro do Demarest, né, então você também tem milhões de áreas de escolhas. Então o networking ele é importante não só para venda, ele é importante para sua carreira, para você Concordo. ter, às vezes, coaching, né, se você Sim. tem uma pessoa mais velha que você confia, às vezes você tem dúvidas no momento que você está na sua carreira, para onde você precisa ir, né, você quer crescer, você não sabe o que você deve fazer. Então, assim, não é só venda, é uma série de outras coisas. Eu concordo, Lena, concordo completamente. E eu queria saber, Lena, além disso, quais outras competências que você acha que são importantes e comportamentais aí que influenciam no crescimento, principalmente no full service, assim? O que que você vê que fala: "Putz, os profissionais têm essa característica, às vezes conseguem se distinguir"? Não tô falando que é uma regra, tá, mas que você vê: "Putz, esse perfil faz sentido às vezes mais". Não sei se Então existe isso também, né? então, Gabi, eu vou te dar uma parte boa e uma parte ruim, tá. O que eu vou te falar de bom é que todo mundo tem isso que eu vou te falar, tá. Uhum. A parte ruim é que, nem todo mundo quer dar isso. Então eu acho que a primeira questão é a responsabilidade. É você ser responsável pelos próprios atos. É você ser responsável pela sua função, por aquilo que te dão. Porque, assim, uma coisa que eu vejo muito, e não é só de jovem, às vezes tem pessoas mais velhas que fazem isso, e eu acho que esse é o maior erro de uma carreira, é você culpar os outros. "Ah, aconteceu alguma coisa errada. Ah, não, foi fulano que eu falei, porque não sei o que lá, porque a pessoa não fez, porque nã e tá sempre jogando a responsabilidade um para o outro. Isso é um erro absurdo, você tem que ser responsável pela sua vida, pela sua carreira, pelo seu momento de vida dentro de um escritório, dentro de uma empresa, então você avocar a si a responsabilidade, eu acho que é o primeiro ponto de sucesso, tá. O outro ponto é dedicação. Não tem almoço grátis. Não existe isso, sabe. Então, assim, você tem que se dedicar. Tem momentos na carreira que são muito difíceis. Eu confesso para você, né, que o momento que você está se formando, que você tem que tirar a ordem, que você está trabalhando, que você precisa ser efetivado, esse é um dos momentos mais desafiadores, né, na vida de um profissional, e ainda ele novo, né, com as emoções para gerir, com os sentimentos, né, para compreender tudo isso, com a juventude, com a vontade de sair,
mas você gerenciar tudo isso faz parte do seu crescimento, né, profissional. Então, esse também é um elemento da dedicação e resiliência. Eu acho que também esse terceiro ponto. Então, você veja, todos nós temos essas três coisas. Isso não é mérito de ninguém, é só saber exercitar e querer. Leila, você deu hoje uma série de dicas super legais aí, eu gosto muito de conversar com você, né, Leila? E eu queria saber se você tem alguma dica a mais aí, que você já deu algumas, mas eu queria saber se você tem algumas dicas a mais aí para dar pro pessoal que tá aí não sabendo qual caminho seguir no direito, ou tá um pouco perdido. O que que você sugere? Gabi, eu vou falar uma coisa que parece piegas, mas não é. Calma, é calma, né? As coisas acontecem no seu tempo. Ninguém nasceu sabendo. Todos nós erramos, acertamos. Isso faz parte do processo. Você dá um passo para trás para poder pegar um impulso e ir para frente. Pode ser uma estratégia, né? Então a gente precisa ter calma. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a vida, ela não é um cálculo matemático. Porque o cálculo é matemático, ele pressupõe a exatidão, né? E a vida, ela é experimentação. E experimentação tem acertos e tem erros. E a grande questão é que mesmo com os erros, você aprende e você pode acertar. Então, é esse o meu conselho, sabe? É a calma, é confiar no processo, é respirar, não ter medo de errar e vai sempre, uma mão no medo, uma mão na coragem. Sempre. Adorei, Helena. Helena, um último ponto que eu não poderia deixar de falar, mas estou sabendo que vocês têm um clube do livro aí, o Demarest, Clube da Leitura, que vocês montaram. Se puder contar um pouco dessa iniciativa aí. Maravilhoso! Então, esse daí é um dos projetos que eu sou apaixonada, um dos projetos que eu mais gosto, assim, acho que tem 2 projetos aqui dentro do Demarest que eu sou muito fã. Um é o De Futuro, né, Legal. é uma vertical de jovens e que a gente desenvolve os jovens não só sob o ponto de vista técnico, mas sobretudo na questão dos skills que eles precisam ter dentro da carreira e suas faculdades não dão, e acho que fica aqui uma dica para as faculdades. Eu acho que isso é fundamental, a gente desenvolver, e quanto antes a gente desenvolver, mais rápido essa turma vai estar pronta para o mercado de trabalho, né? E o Clube do Livro, o que acontece? Eu amo ler, sou uma leitora voraz, e tenho colegas aqui dentro do escritório que também amam ler, né? E eu vou falar o nome deles porque eles merecem ser mencionados, né? A Caroline Moura e o Thales. E um dia a gente conversando, a gente falou: precisamos montar um clube do livro para a galera, porque leitura, além de te levar para um lugar longe das telas, né, que é importante nos dias de hoje, te dá repertório, né? É sempre um personagem que de alguma forma se conecta, que traz alguma experiência, e repertório para a vida é tudo. E aí a gente então se uniu, fez o Clube do Livro, que inicialmente ele foi dedicado ao De Futuro, mas depois o escritório comprou a ideia da gente fazer um Clube do Livro de forma institucional. Então, a cada 45 dias, a gente já mapeou os livros do ano, né, todas as leituras, a gente faz um encontro, durante o mês que antecede ao encontro, a gente vai jogando algumas pílulas, do livro na nossa intranet, para aguçar a curiosidade, e aí no dia do debate, as pessoas vêm, as pessoas podem ter lido, podem não ter lido e vir da mesma forma, e os debates são riquíssimos. E vou te falar uma coisa: os jovens, essa Gen Z, que todo mundo critica, tá arrasando, tá? Só isso que eu tenho a dizer. Sensacional, Helena. Helena, e juro que é a última coisa que eu queria saber, então, uma dica de livro aí, já que a gente está falando desse tema, para carreira que possa, ou carreira, ou uma dica de livro que pessoa que você está lendo agora, o que você quiser aí, se puder. Então, eu vou dizer um livro que ele tá até no meu LinkedIn, que ele foi um livro que me encantou demais, do Kafka, tá? É a história que dizem que é a história dos últimos meses de vida dele, que é A Boneca Viajante. Ah, isso aí eu não conhecia, é o Você não Kafka, eu conhecia? não conhecia esse, eu achei Não, que você estava conhece a Metamorfose. Metamorfose, né? Você conhece os outros. Esse é A Boneca Viajante. E é um livro que ele sai muito do
do perfil do que ele contava, do que ele escrevia, e é de uma sensibilidade ímpar. E, resumidamente, conta a história, ele está numa praça, e aí ele vê uma menina brincando com uma boneca, e ela esquece essa boneca na praça, e no dia seguinte a boneca desapareceu. E essa menina fica arrasada. E aí ele começa a escrever cartas para essa menina, como se fosse a boneca, e a boneca a viajante. E o livro é lindo de viver. Tem muitas lições, porque é a lição da vida dele, então é uma história verídica, que mostra o Kafka de uma forma diferente, que a gente conhece, e o livro é uma doçura. Nossa, Helena, eu vou ler. Eu jurava que você ia falar o processo e tal. Eu falei, pô. Você sabe que eu vou te falar, mas assim, é curioso isso, né? E você vê que até a leitura é uma coisa que muda. Durante muito tempo eu gostei muito de ler livros mais técnicos, de negócios e tal. E agora eu tô super apaixonada por livros de histórias. Autobiografias eu amo de paixão, então tem livros autobiográficos riquíssimos. Eduardo Louis, né, que escreveu, enfim. Então eu tô nessa fase. Tô absorvendo tudo que eu posso. Sensacional, Lena. Lena, queria agradecer a sua presença aqui no BD Lore, por ter compartilhado sua experiência com a gente. Sabe que eu adoro os nossos papos. Eu queria saber se você tem um contato para deixar, o pessoal quiser conversar com você, trocar mais ideia, conhecer mais sobre o seu trabalho. Esse espaço é seu, Lena. Tá, não, olha, gente, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu saí das redes sociais faz 2 anos. Que beleza. MH não tem rede social, o que é bom e o que é ruim, né? Mas eu posso deixar aqui o meu e-mail do escritório, é o esbragalha@demarest.com.br. Então, vocês me acessem por meio do meu e-mail profissional e eu faço questão. Tem o meu LinkedIn, que é Maria Helena Bragalha. Bom, então você não sabe as redes sociais, pô. Eram todas, né? E o LinkedIn eu tenho profissionalmente, mas as redes, eu fiz um detox há 2 anos. Muito bem. E gostei muito, acho que foi muito bom. Excelente, Lena, brigadão. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, que lá nós estamos. Estamos lá no Instagram, @BDLore, no meu LinkedIn, Gabriel Bigini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, um podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.